Olá, senhores! Finalmente chegamos à nossa última aula de geometria espacial, onde nós iremos falar a respeito de uma importante figura chamada de troncos. Deveremos apresentar aqui uma série de exercícios que eu espero que vocês gostem, aonde a gente vai trabalhar com esses elementos, mostrando quais são as fórmulas que nós devemos aplicar nessas importantes figuras. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui para vocês um exercício da FEI. O exercício da FEI está falando de um cilindro, que é um cilindro onde aqui embaixo, no diâmetro, nós temos um diâmetro igual a 6. Só que esse cilindro foi cortado por uma secção oblíqua de tal forma que na menor das alturas verificou-se um tamanho 2 e na maior das alturas nós verificamos um tamanho 8. E sabe o que a FEI estava querendo? A FEI estava querendo que vocês calculassem o volume desse tronco de cilindro. Bom, se vocês estão recordando da aula de cilindro, você deve estar lembrado que quando a gente queria calcular volume de cilindro, nós deveríamos fazer a área da base multiplicado pela altura do cilindro. Bom, a área da base não terá problema nenhum, porque a gente verifica que a base continua sendo um círculo. O grande problema é a hora que a gente vai colocar a altura. Porque agora eu tenho duas alturas mencionadas aqui na minha figura. Eu tenho a menor das alturas, que é 2, eu tenho a maior das alturas, que é 8, e eu queria saber qual dessas alturas eu vou pegar para nós calcularmos aquilo que a FEI estava querendo, que é o volume desse tronco do cilindro. Sabe de uma coisa? Não vou pegar nem a altura menor, nem a altura maior. Mas na realidade, eu vou trocar isso e dizer a vocês que esse cilindro oblíquo, ele vai ser a mesma coisa que esse cilindro reto do jeito que está, não com a altura menor, nem com a altura maior, mas com a média aritmética dessas alturas. Vamos deixar mais claro essa minha explicação. Eu quero então calcular o volume disso. O volume desse tronco de cilindro vai ser calculado como sendo πr ao quadrado, que é a área da base, multiplicado pela altura. Qual das alturas? A maior ou a menor? Nem a maior, nem a menor, mas a média aritmética entre essas alturas. Assim sendo, na próxima linha, no lugar do raio, eu vou colocar metade de 6. Já que 6 é o diâmetro, então eu vou dizer para o meu examinador que o raio é igual a 3. E no lugar da altura, não vou colocar nem 8, nem 2, mas a média aritmética de 8 com 2. 8 mais 2 dá 10, dividido por 2, está dizendo então que a média aritmética é igual a 5. Assim sendo, basta agora multiplicar 9 vezes 5, 9 vezes 5 dando 45, 45 pi centímetros cúbicos é o volume que é a resposta desse nosso primeiro exercício de hoje, onde nós estamos mostrando esta figura que nós deveremos chamar de tronco de cilindros. Mas existem outros troncos. Existem troncos de pirâmides e existem troncos de cones. É o que nós vamos fazer logo em seguida. Olha agora o nosso segundo exercício de hoje. No nosso segundo exercício de hoje é da UniOeste. Ela dá, em primeiro lugar, esse recorte aqui, que poderia ser feito numa certa cartolina, por exemplo, e a gente vai ter que montar. Se você fizer a montagem dessa figura, você vai conseguir aquilo que nós chamamos de tronco de pirâmides. Repare então uma coisinha. Repare que você pegou uma tesoura, recortou esse molde e dobrou exatamente nessas linhas e você vai formar uma figura parecida com essa. Que figura é essa? Essa figura é chamada de tronco de pirâmides, ou seja, é uma pirâmide aonde nós cortamos e retiramos a parte superior e ficamos com essa que é o motivo da nossa aula de hoje. O que ele pergunta a respeito dessa figura? Ele quer saber, em primeiro lugar, quantos vértices nós estamos vendo aqui. O que são vértices? Vértices, na realidade, são esses pontos de encontros das arestas. Então eu vou ter 4 vértices em cima e eu vou ter 4 vértices embaixo. Total, 4 em cima, 4 embaixo,
eu digo para a UniOeste que nessa nossa figura, depois de montada, nós deveríamos ter 8 vértices. A segunda pergunta que ele faz, ele quer saber quantas faces. Bom, para saber quantas faces, nem precisaria montar. Basta nessa figura planificada que a gente conte quantas faces nós vamos ter. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No total aqui, nós deveríamos ter então 6 faces. Outra coisa também fácil de responder é quando esse examinador pergunta quantas arestas. Basta nós contarmos nos dedos. Assim sendo, aqui em cima tem um quadrado. Se aqui em cima tem um quadrado, em cima eu tenho 4 arestas. Aqui embaixo eu também tenho um outro quadrado. Se eu tenho um outro quadrado, eu tenho mais 4 arestas. E ligando o quadrado superior com o quadrado inferior, eu tenho mais 4 arestas, totalizando 4 em cima, 4 embaixo e 4 na sustentação. Total de arestas, 12 arestas. Agora, nessa parte do exercício, ele está pedindo para você calcular a altura do tronco. Agora sim, chegou uma parte do exercício onde eu vou ter que ser bastante vagaroso para que você não se perca no raciocínio e nos cálculos que eu tenho que fazer até chegar na altura do tronco. Eu vou pegar essas medidas que foram dadas e vou tentar colocar ali e encontrar aquilo que o problema está querendo. Mas, como esta é a nossa última aula de geometria espacial, o que você, nas 9 aulas anteriores, você sempre me ouviu dizendo, é que a gente teria que trilhar o caminho da solução através da visualização de triângulos. E dessa vez não vai ser diferente. Eu tenho que enxergar triângulos. E triângulos que contenha exatamente aquilo que eu estou querendo, que é a altura do tronco. Aonde está a altura do tronco? A altura do tronco é essa distância que vai da base superior até a base inferior. Esta é a altura que eu quero. E como é que eu vou fazer para calcular? Em primeiro lugar, eu queria que vocês observassem o seguinte. De acordo com o desenho que me foi fornecido que daqui até aqui, ou seja, o lado desse quadrado maior era igual a 8. Eu escrevi o 8 aqui como sendo o lado do quadrado maior. Ora, senhores, se isso aqui que o meu dedo está desenhando é um quadrado de lado 8, daqui até aqui, isso aqui é a diagonal de um quadrado 8. E diagonal é uma fórmula que vocês conhecem de cor. Se o lado do quadrado é 8, a diagonal é lado raiz de 2. Então, se o lado é 8, essa diagonal vai ser 8 raiz de 2. Só que 8 raiz de 2 é daqui até aqui. Ora, se daqui até aqui é 8 raiz de 2, eu posso imaginar que daqui até aqui significa metade de 8 raiz de 2. Então, aqui vai ficar 4 raiz de 2. O mesmo raciocínio eu vou fazer para o quadrado lá de cima. Porque o quadrado lá de cima, hora que fechar, eu estou vendo que vai fechar um quadrado de lado igual a 2. Então, esse quadrado aqui é de lado 2. E, de novo, o mesmo raciocínio é o seguinte. Essa distância daqui até aqui é a diagonal do quadradinho. Se o lado do quadradinho é 2, a diagonal do quadradinho é 2 raiz de 2. E agora, não se perca, perceba o seguinte. Se daqui até aqui vale 2 raiz de 2, daqui até aqui é a metade. Se é a metade, daqui até aqui vai valer raiz de 2. Pronto. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, o que eu estou dizendo, que eu ainda não estou satisfeito, porque ainda eu não estou visualizando o triângulo, mas será por pouco tempo. Agora, nesse próximo passo, eu queria que mostrar a vocês o triângulo que eu estava sonhando enxergar para encontrar o quê? A altura. Daqui até aqui é H. Se daqui até aqui é H, os senhores vão convir que daqui até aqui é a mesma coisa. Então, se isso aqui é H, isso aqui também é H. Outra coisinha que eu queria que vocês soubessem. Essa distância daqui até aqui é 6. A hora que dobrou essa figura para formar o tronco dessa pirâmide regular, esse 6 veio parar exatamente aqui. Ó. Aqui é igual a 6. Outra coisinha que falta para nós fecharmos o triângulo. Reparar o seguinte. Essa distância que vai daqui até aqui é 4 raiz de 2.
Essa distância daqui até aqui é raiz de 2. Só que repare, raiz de 2, ele desce e vem para cá. Isso aqui também é raiz de 2. Então repare, daqui até aqui é 4 raiz de 2. Aqui é raiz de 2, que é a mesma coisa que esse pedaço. Se tudo é 4 raiz de 2, se isso aqui é raiz de 2, esse pedaço aqui que falta será 3 raiz de 2. Pronto. Agora sim, eu estou enxergando um triângulo. E esse triângulo é satisfatório, principalmente devido ao fato dele ser um triângulo retângulo. E se ele é triângulo retângulo, eu posso muito bem aplicar Pitágoras, que disse que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Os catetos que são h e 3 raiz de 2. Quem fizer essa conta vai encontrar 6 ao quadrado dá 36, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado dá 2, e é claro, 9 vezes 2 vai dar 18, passa para o lado de cá, vai ficar menos 18, então vai ficar 36 menos 18, vai ficar igual a 18. O que eu queria era que nesse momento você me autorizasse mudar um pouquinho a escrita do 18. No lugar do 18, eu posso escrever 9 vezes 2. E sabe por que isso? Porque ao tirar a raiz quadrada de 9 é 3, e raiz quadrada de 2 não dá exato, deixa do jeito que está. Então eu tenho que a altura desse nosso tronco de pirâmide é da ordem de 3 raiz de 2 centímetros. Pronto, deu um pouquinho de trabalho, tive que mostrar habilidade para o examinador da UniOeste, mostrar para ele que eu entendo de quadrado, entendo de diagonal do quadrado, e entendo também de triângulos, retângulos, aonde eu apliquei Pitágoras e cheguei naquilo que o exercício estava querendo, que é a altura do tronco. Pronto. E nessa parte, ele está querendo, nós vamos calcular a área lateral do tronco. Ora, senhores, quem estiver observando aqui, vai observar o seguinte: esse nosso tronco de pirâmides, ele é feito lateralmente de trapézios. E repare que isso aqui tem 4 trapézios, um de cada lado. Nós temos 4 trapézios. Já que ele quer a área lateral do tronco, a ideia é a seguinte: vou pegar um desses trapézios, calcular uma das áreas desse trapézio e, é claro, multiplicar por 4 e eu chegarei na área lateral desse tronco. Mas para fazer isso, eu gostaria que agora vocês observassem esse desenho aqui. Repare, olha o que eu quero. Eu queria que você imaginasse o seguinte, que aqui está aparecendo um triângulo. Como eu disse a vocês, aparecer triângulo sempre é uma boa coisa, uma boa companhia quando eu estou diante de exercícios de geometria. Esse triângulo. Só que agora, eu queria que você desenhasse um outro triângulo do outro lado. E agora, acompanhe no raciocínio. Se esse daqui é 2, descendo para cá, isso aqui também vai ser igual a 2. Se isso aqui é 2, isso aqui é 2. Outra coisa, daqui até aqui é 8. Se daqui até aqui é 8, se isso aqui é 2, faltam 6. Com esse triângulo amarelo, é a mesma coisa que o outro triângulo amarelo, eu vou ter 3 desse lado e vou ter 3 daquele lado. Reparar que 3 mais 2 mais 3 está dando exatamente 8. E agora, sabe de uma coisa? Eu vou agora dizer que essa distância daqui até aqui, eu vou chamar de Hzinho. Por que Hzinho? Porque essa vai ser a altura do meu trapézio. Hzinho vai ser a altura do meu trapézio. Como está agora uma série de números aqui e pode estar confundindo a sua vista, vamos limpar um pouquinho essa figura para que realmente você enxergue melhor. O que é que eu queria que você enxergasse? Eu queria que você enxergasse mais um triângulo retângulo. Esse aqui é um triângulo retângulo que a hora que você quiser, podemos aplicar nele Pitágoras. Pitágoras que disse que o quadrado da hipotenusa, que é 6, é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Se você prosseguir nessa conta, você vai encontrar que h ao quadrado é igual a 27. 27 é 9 vezes 3, tira a raiz quadrada, aqui dá h ao quadrado, raiz quadrada de 9 é 3, e 3 não tem raiz exata. Então, a altura de quem? A altura do trapézio é de 3 raiz de 3. Só que ainda não cheguei na resposta que o examinador estava querendo. O examinador estava querendo que você dissesse quanto que vale a área lateral do tronco. Basta agora você finalizar dizendo para o examinador que a área lateral vai ser a área correspondente a 4 trapézios.
Então tem 4 trapézios ladeando dessa figura e que cada trapézio é calculado como se fosse base maior, que é 8, mais base menor, que é 2, vezes a altura do trapézio, que eu acabei de calcular, que é 3 raiz de 3, dividido por 2. Isso daqui é a área do trapézio. Multipliquei por 4, porque ladeando essa nossa figura, que é um tronco de pirâmides, eu tenho aqui 4 trapézios. 1, 2, 3, 4. São 4 trapézios aqui, um de cada lado do quadrado. Quem finalizar essa conta vai encontrar 60 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, terminamos aqui, senhores, mais uma pergunta que é feita pela UniOeste. Agora, nessa última parte pedida pela UniOeste, ele pede para você calcular o volume do tronco. Gente, para calcular o volume do tronco, tem uma fórmula. Essa fórmula eu vou pedir para você decorar. Geralmente, quando eu escrevo a fórmula, o aluno se assusta, porque ele acha que essa fórmula é muito complicada e vai dar muito trabalho para você colocar os dados aqui e nós chegarmos até a resposta pedida pelo examinador da UniOeste. Mas na realidade, essa fórmula aqui, você vai verificar que ela é muito simples de ser aplicada. Basta que você pegue a adesão, que eu vou dizer a vocês que é a altura desse tronco, dividido por 3 e multiplicar lá dentro do parênteses. Pega a área da base maior, soma com a área da base menor e soma ainda com o produto da raiz quadrada, a raiz quadrada do produto dessas duas áreas. Parece complicado, mas não é. Repare por que não é. Vamos pegar todos os dados que nós obtivemos em exercícios anteriores e vamos colocar aqui para calcular. O que nós já sabemos? Que aqui embaixo é um quadrado de lado 8. Aqui em cima é um quadradinho de lado 2. E acabamos de saber do slide anterior que essa altura desse nosso tronco é igual a 3 raiz de 2. Foi essa a conclusão que nós chegamos no último slide que nós acabamos de girar. Isso é o suficiente para nós terminarmos esse exercício. Querem ver? H é altura. A altura é 3 raiz de 2. Então, no lugar desse H, eu escrevo 3 raiz de 2. Pronto. No lugar de H, 3 raiz de 2. A área da base maior. A base maior é um quadrado. É um quadrado de lado o quê? Lado 8. Quadrado de lado 8, área. 8 ao quadrado. Mais a área da basezinha. A basezinha é um quadradinho de lado 2. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é exatamente a área da base pequenininha. E agora, raiz quadrada de quem? Desse 8 ao quadrado, vezes esse 2 ao quadrado. Pronto. Agora, basta você calcular. Esse 3 com esse 3 cancela, então só sobra a raiz de 2. 8 ao quadrado, 64. 2 ao quadrado dá 4. 8 ao quadrado na raiz quadrada sai lá para fora, 8. 2 ao quadrado, tira a raiz quadrada, fica 2. Pronto. Repare agora que fica muito simples de você calcular. Você tem que pegar 64, somar com 4, somar com 8 vezes 2, multiplicar pela raiz de 2, que você vai encontrar que o volume desse tronco é 84 raiz de 2 centímetros cúbicos. Qual a dificuldade desse exercício? É decorar essa fórmula. Você tem que decorar essa fórmula, que é a fórmula do tronco, que pode ser tronco de pirâmides, como também pode ser tronco de cones. Você vai usar exatamente a mesma fórmula. E qual a vantagem de você decorar uma fórmula que parece tão complicada? É porque, na realidade, se você pensar bem, é uma fórmula que há momentos atrás, muitos de vocês não sabiam quem é essa fórmula e pode ter certeza. Se você não sabia, o seu adversário ainda não sabe. Portanto, saber dessa forma coloca você num patamar, um degrau acima em relação à sua concorrência, e de degrau em degrau a gente vai conseguir aquilo que a gente tanto almeja para esse ano. Concorda? Vamos então agora para um outro exercício. E agora chegamos no nosso último exercício, onde eu apresento a vocês um teste que caiu na FUVEST. A FUVEST também vai dar um exercício a respeito de tronco, só que agora vai ser tronco de um cone. Aonde nós temos aqui embaixo, nós temos aqui um circulão de raio igual a 6,
Aqui em cima nós temos um circulinho de raio igual a 3 e ligando isso aqui para formar aquilo que nós iremos chamar de tronco de cone. E o que a FUVEST está querendo desse tronco de cone? Ela está querendo a altura. E onde que está a altura? A altura está aqui. E como é que eu vou fazer para achar essa altura? Bom, para achar essa altura, eu tenho que ler um pouquinho mais do texto que me foi fornecido. Ele está dizendo que a área lateral desse tronco, ele é igual à soma das áreas das bases. Tem a base menor e tem a base maior. Então a primeira coisa que eu vou querer é que você imagine o que seria essa figura se eu recortasse isso aqui como se fosse uma cartolina e abrisse. Se eu recortar, na parte de cima vai um circulinho de raio igual a 3, embaixo vai um circulão de raio 6, e aqui, senhores, a parte lateral vai ser exatamente uma figura igual a essa. O que eu queria era que você examinasse o seguinte: se essa distância daqui até aqui é G, repare que daqui até aqui é G. G de geratriz. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, de característica nesse desenho que eu estou recortando, que a distância daqui até aqui, ela dá uma volta em torno desse nosso círculo. Então, se ela dá uma volta em torno do círculo, daqui até aqui, isso aqui vai ficar 2 pierrão. E daqui até aqui, isso aqui dá a volta em torno desse círculozinho. Então, isso aqui vai ficar 2 pierrinhos. Então, atenção. Essa parte, que é a parte lateral desse tronco, aqui embaixo vai ficar 2 pierrão, porque ele dá a volta em torno do circulão. E daqui até aqui vai ser 2 pierrinhos, porque ele dá a volta em torno do circulinho. Agora basta a gente ler aqui o que está escrito, foi escrito pela FUVEST, que disse que a área lateral é a mesma coisa que a soma das áreas da base maior com a soma da base menor. Ora, gente, calcular a área dessa base maior, nós sabemos, também eu sei calcular a área dessa base menor, porque tanto eu quanto você, nós sabemos tratar-se de 2 círculos e a gente calcula como sendo pierrão ao quadrado e aqui como sendo pierrinho ao quadrado. A grande incógnita é como é que nós vamos trabalhar com essa área aqui, que nós nunca vimos nas nossas aulas, nem de geometria plana, nem de geometria espacial. Se você olhar bem essa parte, você vai verificar que, na realidade, isso aqui pode muito bem ser considerado como se fosse um trapézio. Se você pensar bem, você poderia imaginar que seria uma área equivalente a um trapézio, onde isso aqui fosse a área maior, isso aqui seria a base menor, e esse G aqui, senhores, seria a distância entre essas duas bases. Então, nesse caso, a nossa área lateral seria calculado como se fosse base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, que é igual pierrão ao quadrado, que é a área da base maior, pierrinho ao quadrado, que é a área da base menor. Substituindo, no lugar desse Bzão, vai ficar exatamente 2 pierrão. Então, 2 pierrão vai ficar 2π vezes o errão, que é 6. Basezinha é 2 pierrinho, só que o errinho é igual a 3. Então, vai ficar 2π vezes 3 dividido por 2, e essa altura é igual a G. Tudo isso é igual a π errão ao quadrado mais π errinho ao quadrado. Basta agora nós termos paciência de trabalhar com isso, que a gente vai encontrar o valor de G. Repare, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3 dá 6, 12 mais 6, 18πg dividido por 2. Aqui vai dar 36π, aqui vai dar 9π. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 9π, que é 18 dividido por 2, que dá 9π. 36 mais 9 vai dar 45π. Corta o π com π, corta o 9 com 45, você vai encontrar que G é igual a 5. Ora, acabamos de encontrar essa distância daqui até aqui, que é a geratriz desse nosso tronco. E agora, vamos voltar então à nossa figura lá do início desse nosso exercício.
Voltando à figura do nosso início, eu vou dizer então que eu já sabia que aqui era 3, foi fornecido que aqui é igual a 6, e acabei de achar que isso daqui é o G, e esse G é igual a 5. E olha agora o que está aparecendo. Está aparecendo aqui, senhores, esse nosso triângulo, que a gente sempre gosta que ele apareça, porque ele vai nos ajudar a dar os números sinais para esse exercício. Basta agora reparar uma coisa. Se isso aqui é 3, daqui para baixo também é 3. Como tudo é 6, se isso aqui é 3, isso aqui também vai ser igual a 3. Portanto, esse aqui é H, esse aqui é H, esse aqui é 3, esse aqui é 3. Como tudo é 6, esse pedaço é 3. Esse daqui nada mais é do que o nosso famoso triângulo pitagórico, 3, 4, hipotenusa 5. Portanto, o problema que estava querendo saber a altura, por Pitágoras, eu descubro que essa altura é igual a 4 centímetros. Pronto, chegamos na resolução da parte A desse nosso exercício. E agora, para finalizar essa nossa aula, ele está pedindo para que a gente calcule o volume do tronco. Que nem eu disse para vocês, calcular o volume do tronco, se você estivesse nesse dia fazendo as provas da FUVEST, você seria um dos poucos a lembrar que volume é calculado através dessa fórmula. Eis aí você saltando na frente dos outros, porque você sabe essa fórmula e outros não. Que fórmula é essa? Essa é a fórmula para calcular volume de qualquer que seja o tronco, seja ele de tronco de cone ou tronco de pirâmide. Nesse caso, quem que é H? H é a altura. A altura acabamos de saber que é 4. Então nós vamos fazer assim. A altura do tronco, 4. Área da base maior é aqui embaixo, é π6 ao quadrado, que é π errão ao quadrado. Área da base menor, π r ao quadrado. Lá dentro, raiz quadrada de π6 ao quadrado vezes π3 ao quadrado. Não se assuste que não vai dar conta exagerada. Repare, olha o que vai dar. 4 terços, 4 terços. 6 ao quadrado, 36π. 3 ao quadrado, 9π. E olha agora. Aqui vai ficar π vezes π, π ao quadrado. Raiz quadrada de π ao quadrado, π. Raiz quadrada de 6 ao quadrado, 6. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 4 terços de 36 mais 9 mais 18, vai dar igual a 63. Divida e multiplique, você vai dar números sinais para a FUVEST e vai dizer para a FUVEST que esse é o volume. Volume é 84 π centímetros cúbicos que nós encontramos porque nós decoramos esta fórmula que nos permite calcular volume de qualquer que seja o tronco. Aqui, senhores, com esse resultado, nós chegamos ao final dessa nossa parte chamada de geometria espacial. O que eu espero é encontrar vocês em outros tipos de aulas, porque como você está vendo dentro desse nosso site, existe uma infinidade de aulas para que você possa explorar e cada vez ficar melhor dentro dessa matemática. Tudo bem? Aguardo então, senhores, em outra oportunidade, encontrar vocês para mais uma aula. Até mais, senhores.